não está entrando nada lá em nenhuma parte. A gente está numa discussão na discussão da PUC para generalizar esse tipo de atividade no conjunto da PUC, né? Tem uma nova reitora. Tem que ser com esse ano. Maria Amélia, né? Isso. Maria Amália, é muito boa. Hã? Maria Amália, é muito boa, muito boa. E a ideia é tirar a PUC da era analógica para a digital. Cada professor organizar o seu blog, essas coisas. Eu estava mostrando aí para a Carla, né? Eu semana retrasada, participei de uma banca, o trabalho é bom. Fiz 3 parágrafos sobre negócio, coloquei no meu blog, teve 4.000 pessoas se interessaram pelo trabalho. Incrível. Em vez da gente enterrar na biblioteca, caramba, nós temos 1.500 professores na PUC, imagina isso. A gente passa a irradiar. Eu faz tempo, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu organizei um negócio chamado Ciência Online. Chamei diversas instituições, vamos organizar isso. Se a gente começa a divulgar o trabalho, a gente pode dar assessoria, o Fábio pode comparar tudo bem, não é bem governo, mas a gente pode trabalhar com ele e divulgar. Né? Pega a Marilena, pega outro. Nós temos base, produção científica, é muito forte. Claro. Né? Agora a gente ficar enterrando esse negócio nas bibliotecas, nas revistas. Tem toda a razão. Seria bom avisar o pessoal, né, que está acontecendo. Vou avisar. Ok? Boa tarde, nós falamos ao vivo aqui do anfiteatro da Escola de Contas, do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Aqueles que estão aqui no auditório e também aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, já que nós estamos com um problema no nosso sinal no Facebook. Então, nós estamos entrando pelo YouTube e assim que o sinal do Facebook for retomado, nós estaremos também transmitindo pelo Facebook. Estamos iniciando hoje, eu e o sociólogo Gessé Souza, o primeiro programa da série Encontros, um espaço de reflexão e discussão que sempre trará um convidado para conversar conosco sobre os temas mais significativos do momento e de interesse de todos os que defendem o livre debate de ideias como uma maneira de formação para a cidadania. Nosso convidado de hoje é o economista Ladislau Dalbor, professor da PUC de São Paulo e autor de vários livros. O último deles está aqui nas minhas mãos, é A Nova Arquitetura do Poder, a Era do Capital Improdutivo, que deve chegar às livrarias já no fim desse mês, começo do mês que vem. As perguntas da plateia podem ser feitas por escrito e os internautas também podem participar enviando suas questões pelo Facebook e pelo YouTube. Uma boa tarde, professor. Seja bem-vindo na estreia desse Encontros. É um prazer ter o senhor aqui. Eu, Gessé, temos uma admiração pela sua obra. E eu já queria, Gessé, começando aqui essa nossa entrevista, perguntando, professor, como é que se dá a captura do Estado pelo capital financeiro? Isso só ocorre no Brasil ou é um fenômeno internacional? Não, o fenômeno é global, né? O fenômeno da financiarização está sendo estudado mundialmente, porque ele mudou as relações de força na sociedade, né? Cada um de vocês tem um cartãozinho, né? No bolso, um cartão de crédito, né? Ali tem uma tarjeta, enfim, uma tarja, né? Magnética, né? O dinheiro desmaterializou, né? Antigamente, enfim, havia malas de dinheiro, essas coisas. Ainda tem, mas enfim, com outros objetivos, digamos assim, né? Mas a realidade é que o dinheiro se desmaterializou, né? Tem
um lindo trabalho que chama o fim da moeda, né? Mas, basicamente, a facilidade de você transitar com dinheiro no mundo, porque é um sinal magnético. Então, não há fronteiras lá em cima, né? Nas ondas eletromagnéticas que transferem essa coisa. Então, o sistema financeiro se globalizou, né? Se transfere, tem uma pequena diferença de juros entre um país e outro, você, de repente, tem esses fluxos imensos, né? Você vai ter gente que pega um empréstimo no Japão a 2% e vai aplicar aqui a 11% pago pela taxa Selic, e coisa do gênero, sem sair do país de origem. São só operações no computador, né? Então, digamos que há uma mudança radical, porque o sistema financeiro é global e os sistemas de controle, que são os bancos centrais, as regulações, digamos, por país, são nacionais, né? E temos cerca de 200 países, cada um com sistemas diferentes, e quando um país tenta apertar um pouco, por exemplo, aqui no Brasil se tentou baixar os juros, automaticamente você tem uma fuga para o outro lado, né? E você tem uma perda da capacidade de controle do conjunto do sistema financeiro, né? A partir daí é que você gera um tipo de caos que, em termos de poder, vai incidir de maneira muito variada, né? Então, por exemplo, as dívidas públicas. Os grandes bancos têm mundiais, os que a gente chama, os 28, chamados Systemically Important Financial Institutions, SIFIs, né? Instituições financeiras sistemicamente importantes. São 28. Né? Quebrou Lehman Brothers, era 29, agora são 28. Né? Cada uma delas tem um capital, ordem de grandeza, em média, 1,8 trilhão. Ninguém sabe o que é $1 trilhão, 1,8 trilhão de dólares, mas pensem o seguinte: o Brasil é um país de 206 milhões de habitantes, né, a 7ª potência econômica mundial, o PIB do Brasil é 1,6 trilhão de dólares. Né? Cada um desses bancos tem 1,8. Né? Esses bancos, esses 28, têm um capital de conjunto na faixa de 50 trilhões de dólares, né, para um PIB mundial de 73, para vocês sentirem o peso, né, relativo das coisas. Né. Esses 50 bilhões, em grande parte, por exemplo, estão aplicados em títulos do governo. Ou seja, a dívida pública no mundo hoje também está na faixa de 50 trilhões de dólares. Então, é um instrumento de poder extremamente forte, porque um governo que é eleito, ele tem que optar: eu vou obedecer, digamos, ao programa, aos interesses da população, ou vou ficar com medo de como as empresas avaliadoras de risco vão me avaliar, enfim. Né? Então, na realidade, o governo termina fazendo a política dos grupos financeiros. Né? Isso é através da dívida. Né? Mas tem outros mecanismos. Né? Então, isso, por exemplo, eles tomam... Antigamente havia os lobbies, né? A gente dizia: meu Deus, estão pressionando o governo. Mas hoje você tem o sistema de financiamento direto das campanhas. Né? Então, isso gera um instrumento de poder extremamente poderoso. Depois geraram sistemas da área do judiciário. Né? Hoje, essas grandes empresas, elas, em vez de se responsabilizarem por fraudes, coisas do gênero, eles fazem o chamado settlements, acordos judiciais, pagam uma multa e ficam sem reconhecer a culpa. Né? Enfim, a gente fez uma pesquisa, e hoje essa captura do poder pelo sistema financeiro está começando a se tornar clara. Né? Quer dizer, a gente tem os lobbies, tem o financiamento das campanhas, tem o controle do judiciário, você tem cada vez mais o controle das áreas acadêmicas, o controle das grandes publicações científicas acadêmicas. Né? Você tem hoje sistema de controle das Nações Unidas, tem um estudo muito recente, 2016, sobre como a ONU está cada vez mais dependente do financiamento desses grandes grupos financeiros. Né? Você tem, evidentemente, o acesso
que elas têm sobre nós, sobre cada um de nós, sobre nosso endividamento, nossas contas, o que compramos, etc. Enfim, hoje tem o NSA, temos Snowden, toda essa coisa, quer dizer, a parte de informação sobre as pessoas chega a um nível absolutamente impressionante, né? Elas são também controladoras da mídia, por uma razão muito simples. É só ver a quantidade de publicidade na TV, enfim, de bancos, coisas do gênero, certo? Claro, você não vai falar das fraudes dos bancos que está alimentando a tua emissora, né? Quando a gente junta esses vários elementos, essa escadinha de controle, né? O poder financeiro em si, certo? Os 1,8 trilhão de dólares que cada uma maneja, os 50 trilhões que eles manejam globalmente e os controles encadeados, né, do sistema das eleições, do sistema do judiciário, né, da mídia, e da academia e de outros planos, você começa a entender que há realmente o que Otávio Ianni, num artigo genial, chamou a política mudou de lugar. Nós temos um deslocamento. Gente, não é nenhuma coisa assim, meu Deus, as multinacionais, não sei o quê. Isso é um dado, porque a partir de 2008 se gerou um grande susto mundial. Né? Quer dizer, como é que pode gerar um caos financeiro desse negócio? Como é que a Lehman Brothers, o maior banco do mundo, emprestou 31 vezes mais do que tinha em caixa? Certo? Quer dizer, qual é o grau de caos que está se gerando? Essa crise de 2008 não gerou nenhuma contramedida, por desgraça, né? Certo? Mas sim gerou um monte de estudos e a gente hoje está começando a entender o que é esse sistema que trabalha na velocidade da luz, porque são ondas magnéticas e em material, pertence a grandes grupos articulados no nível mundial, enquanto os sistemas de regulação dos governos são fragmentados em 200 nações. A realidade é que é um bicho imenso, né? Certo? Que a gente não, sobre o qual a gente não tem controle. Né? Eu vou aproveitar, Laslau, e vou tentar, porque, por exemplo, quer dizer, não só você é um dos maiores economistas brasileiros, mas eu acho que você também é dos que falam uma linguagem que as pessoas comuns entendem, né? O que não é a prática em todos os economistas. Você está implicando que há economistas e pessoas comuns, né? Exatamente, não, sem dúvida. É exatamente como os economistas pensam. Exato. Não, existe efetivamente um abismo entre o conhecimento de especialismo, como você também mostra. Digamos, a matriz de raciocínio, né? Certo? Porque a gente estava acostumado que a pessoa fica rica porque, por exemplo, faz uma fábrica de sapato e está produzindo sapato, pagando mal os trabalhadores, está explorando eles, tem a mais-valia e ele vai ficando rico, compra iate e tal. Só que nesse capitalismo, que é do século passado e do anterior, os negócios são relativamente mais simples, né? Porque a partir de um certo momento os trabalhadores se enchem o saco e entram em greve, né? Porque inclusive são todos juntos ali submetidos ao mesmo processo, certo? Sabem onde mora o proprietário, se xinga, se briga, se paralisa a fábrica, etc, etc. E você vai construindo um certo equilíbrio, né? Passar por toda a escola, universidade, a não ser que estude especificamente essa coisa. Certo? Então, isso é muito importante. Tá? O Stiglitz teve o Nobel dele de Economia, quando atingir, né, como você disse, público no sentido mais amplo. Né? Mas, basicamente, nós temos as exportações, geram atividade econômica, né? Certo? Só que isso aqui, que o Brasil não controla, porque os preços dependem de um conjunto da área financeira internacional, certo? E dois, que as exportações nossas, 180 bilhões de dólares no ano passado, representam 10% da economia. 90% é economia interna, né? Então, as soluções estão aqui. Certo? O segundo motor, e o principal, de longe, é o consumo das famílias. Certo? O consumo das famílias é que gera, digamos, a dinamização da economia. Certo? O que acontece com as famílias? Por exemplo,
Artigos do lar. Pessoas mais pobres compram a prazo, estão pagando 156%. 156%, gente, as pessoas não se dão conta, tá? Mas o máximo que eu encontrei na Europa é 13%, tá? Na rede MediaMarkt. Né? Pense o seguinte, as famílias brasileiras estão endividadas em diversos tipos. Por exemplo, a dívida imobiliária é mais... as tarifas são mais baixas, mas, na média, para o crédito livre, as famílias no Brasil estão endividadas no montante de 800 bilhões. É bom ter um ponto de referência. O PIB do Brasil, ordem de grandeza, 6 trilhões, 6 mil bilhões. Tá? Dá um referencial. Tá? Compras a crédito das famílias no Brasil, 800 bi, tá? Pagando uma média de 73%. 73%, quando o crédito para as famílias na Europa está na faixa de entre 2,5% e 3,5% ao ano. Certo? Quando você paga 73% sobre 800 bi, significa que você está tirando da capacidade de compra das famílias cerca de 550 bilhões de reais por ano, ou seja, mais ou menos, enfim, 8% do PIB. Né? Você travou essa capacidade. Se vocês olhem os últimos dados do Serviço de Proteção ao Crédito, né, nós temos um país de 206 milhões de habitantes, cerca de 130 milhões de adultos. Desses 130 milhões de adultos, 58 milhões estão enforcados. Né? Popularmente se diz que estão com o nome sujo. Né? Nos bancos, mais educadamente, se diz que são negativados. É simpático, mas é a mesma coisa. Né? Quer dizer, bom, quando vocês têm 58 milhões de adultos no Brasil que estão enforcados, eles não estão comprando mais nada. Como é que eles se enforcaram? Se enforcaram, por exemplo, pelo cartão de crédito. Qualquer compra que você faça à vista, modalidade crédito, estão te cobrando 5%. É um negócio, né? Vocês devem conhecer o Sujinho, né? O restaurante simpático aqui na Consolação, né? Me deram uma plaquinha lá, a gente não aceita cartão de crédito porque os bancos cobram 5% e a gente é obrigado a colocar isso no preço, é desonesto. Vejam bem, são 5% sobre dezenas de milhões de compras no cartão. No cartão. É uma massa. Se você faz modalidade débito, vai baixar, vai para 2,5%, uma coisa assim. Ainda assim, é absolutamente escandaloso. Pensa o seguinte, o custo dessa operação para o banco, porque tem pouco, a emissão do cartão, enfim, segurança, assim, é cerca de 10 centavos por operação. Certo? Você faz uma compra de 100, eles levam R$5, um custo-benefício de 1 para 50. É uma baba, né? Gente, eu estou falando de coisa extremamente concreta que atinge toda a população brasileira, certo? Se você entra na dívida pessoal, pessoa física, em bancos, você vai estar pagando a média no Brasil 105%. Tá? Na França, 3,5% ao ano. Não existe juro ao mês, né? Isso é treta. Vai juntando, né? A pessoa se enforca, o que ela faz? Entra no cheque especial. O cheque especial está 320%. Na Europa, 16%. Certo? E penalizando sempre o pobre, né? Porque o rico não toma esse empréstimo. Eu, por exemplo, sou um próspero professor de economia. Quando o Banco Santander, que é onde a PUC me paga, me liga para casa, né, dizendo eu lhe ofereço crédito assim, assim, eu mando para eles uma banana. Não vem? Eu entendo como funciona a coisa. É interessante, né, esse processo. Cheque especial 320. Rotativo no cartão, 485%. Certo? Gente, isso aqui Eu tenho até um exemplo, professor, de um menino que trabalha na minha casa, eventualmente,
e ele chegou um dia para trabalhar com uma moto. Eu falei, Tiago, você comprou uma moto? Que legal e tal. Ele falou, olha, Florestan, não estava dando para trabalhar, porque eu faço trabalho em várias casas e a pé estava demorando muito, eu comprei a moto. Eu falei, quanto você pagou a moto? Ele falou, a moto custou 8 mil reais, mas eu paguei 21.500 para o banco, porque eu comprei a prestação. Ou seja, para ele comprar uma moto, ele teve que dar 2 para o banco. Né? Então, o banco está tirando dinheiro do mais pobre. Né? E até o professor, acho que foi o que ganhou, o que o senhor citou agora há pouco, o Nobel. Stiglitz. Ele me disse, certa vez, que o que os bancos tiram do Brasil é muito mais do que a corrupção. Então, e fala assim, e tudo legalizado. Eu assisti a sua entrevista com o Stiglitz. Stiglitz, gente, não é qualquer um. Foi economista-chefe do Banco Mundial, economista-chefe do Clinton, tá? Ele veio aqui, ficou absolutamente estarrecido. Como é que a população aceita pagar, enfim, esses montantes, né? O Santander, eu recebo economistas do exterior, eu tenho que mostrar para eles que eu sou... A PUC me paga no Santander, certo? Eu não mantenho meu dinheiro no Santander, passo para a Caixa, pelo menos serve para alguma coisa, certo? Agora, o Santander está cobrando no rotativo do cartão 633,21. Ele não está me lascando 600%, não, é técnico. Entende? É 633,21. Né? Gente, é uma gozação planetária, entende? O pessoal Quanto ele cobra na Espanha, que é a sede dele? Não, na Espanha vai estar na faixa de 16%, uma coisa assim. É. Só vocês entrarem, santander.es, vocês vão ter as comparações. Né? Porque, por exemplo, se a gente pegar esse ponto que o Florestan levantou é muito interessante, né? Porque como é que uma sociedade monta a sua própria consciência sobre esses mecanismos extremamente complexos hoje, como funciona a economia, a política, a relação entre a economia e política, etc. É pela mídia, né? E a mídia fala, e eu vi há pouco tempo um editorial do Procurador-Geral da República dizendo na Folha de São Paulo que a grande luta contra a corrupção política estava gerando, né, uma devolução de R$1 bilhão de valores, Puxa. que é um valor ridículo se a gente compara, né, ou seja, com o que é sugado da sociedade inteira por mecanismos financeiros que são inexplicáveis. Quer dizer, qual é a razão da sociedade? Cada cidadão está sendo penalizado na sua capacidade de compra por mecanismos financeiros que não aparecem como a corrupção. Tá? Quer dizer, por que isso não é julgado como a corrupção? Quer dizer, simplesmente porque isso é legalizado, mas se você compra o parlamento, né, para que legalize essas leis, fica um sistema que se monta perfeitamente. Né? Olha, eu acho que uma pessoa pega um empréstimo, ela deve pagar a sua dívida. Ela não deve pagar juros de agiotagem. Certo? Não tem nenhuma obrigação moral desse tipo. Né? Por que juros de agiotagem e por que é legal o que estão fazendo? Porque nós tínhamos o artigo 192 da Constituição, né, que dizia que o máximo do juro autorizado seria o juro real de 12%. Com a inflação hoje, por exemplo, de 5%, isso daria uma taxa de juros de 17% ao ano. Certo? Hoje está se cobrando coisas assim. Quer dizer, eles com esse Congresso, né, isso é... Como corrupção, esse é o ponto. Né? Ou seja, o que está legalizado, entre aspas. Exatamente, né? E não tem discussão sobre isso. Olha, eu fiz um livrinho legal, chama Os Estranhos Caminhos do Nosso Dinheiro. Né? O toque principal desse livro é sobre a corrupção, quer dizer, para explicar um pouco como funciona na realidade. A grande corrupção cria a sua legalidade. Quer dizer, como é que você cobra 600% de uma pessoa, sabe? Quer dizer, é um negócio absolutamente escandaloso. Isso é roubo. E mais, eles passaram a apresentar os juros ao mês, porque ninguém consegue calcular o juro composto. Né? Ou seja, anual. Anual, entende?
Que é como os outros países fazem, né? Aí o pessoal compara os juros aqui, que são apresentados ao mês, e os juros na Europa e nos Estados Unidos, só que lá é ao ano, certo? E acha que é então, mais ou menos... Professor, o senhor acha que existe uma possibilidade de a gente conseguir quebrar esse monopólio, né, de um sistema financeiro que foi criado no mundo hoje? Quer dizer, tem aqui uma proposta que eu vi que já está, parece que, sendo criado na Europa, nos Estados Unidos, o blockchain, né, que é parecido um pouco com o nosso Uber, esses aplicativos, né? Quer dizer, de repente as pessoas vão poder emprestar dinheiro um para o outro com taxas menores, que cada um vai poder ter seu banco. Como é que é isso? O senhor acha que isso pode vingar? Olha, são vários caminhos, né? Nós estamos... veja bem, não precisa nem chegar a isso, tá? Alemanha, os alemães não têm seu dinheiro em bancos, apenas 13%. Né? E a Alemanha é muito dinheiro das poupanças das famílias, tá? E o capital das empresas. Então, Sparkassen, caixas de poupança locais, é a própria comunidade que decide o que vai se fazer com o seu dinheiro. Certo? Aqui você tem uma conta no Bradesco, o Bradesco, enfim, extrai de um município determinado, isso vai para a Cidade de Deus, e ali Deus sabe, enfim, entra no sistema, sistema financeiro global. Né? Então, esse tipo de deformação, na Alemanha, isso é evitado. As populações controlam o seu dinheiro, e esse é um eixo absolutamente fundamental. São nossas poupanças, eles não estão trabalhando com o dinheiro deles, mesmo sendo privados. Eles têm uma carta patente do Banco Central autorizando para trabalhar com o dinheiro da população, gente. Certo? Então, quando eles, digamos, bagunçam todo o sistema, é o conjunto do processo que se desarticula. Eu estive agora na Polônia, né, neste mês. A Polônia sobreviveu à grande crise, e a Polônia tem 16 anos de crescimento de 4% ao ano. Quer dizer, é simplesmente fantástico, certo? A Polônia escapou do sistema financeiro global, ela tem 470 bancos cooperativos. Ou seja, o dinheiro é usado em função das necessidades da população. A China tem um sistema assim, financeiro, descentralizado radicalmente. Ninguém entende como é a China, porque não aparece nos jornais, enfim, mas é muito interessante, certo? A China é muito centralizada politicamente, mas muito descentralizada na gestão. Né? Agora, os outros exemplos, por exemplo, no Brasil nós já temos 114 bancos comunitários de desenvolvimento. Né? Por exemplo, no Banco Palma, no Ceará, aqui em São Paulo temos 5 bancos comunitários, em que as pessoas passam a emprestar umas para as outras, sem pagar esses 100, 150, 200, etc% de juros, porque é dinheiro nosso. Entende? Então, essa alternativa é que está agora começando a entrar, mas, gente, se afinal não é legal a gente emitir moeda, né? A gente vai em cana, né, Pinto? Mas a moeda não é mais uma coisa física, certo? Então, os próprios 114 bancos comunitários de desenvolvimento que existem no Brasil já estão passando a emitir moeda eletrônica, certo? A desintermediação é absolutamente vital, né? Nós temos o exemplo do Banco Prosper nos Estados Unidos, né? É um sistema em que é que nem você, se você tem um apartamento que tem um quarto vago, não sei o quê, você põe no Airbnb, uma plataforma que permite as pessoas se contactarem diretamente sem passar por grandes intermediários. Pense no mesmo nível, no nível do dinheiro. Né? No Prosper, uma pessoa entra na plataforma, olha, eu tenho $10 mil, não vou estar utilizando 2 anos, quem está interessado. Negocia a coisa, enfim, na internet dá para saber quem é quem, né? Não entraram em crise. O comentário do cara que criou o Prosper é extremamente interessante. Né? Diz o seguinte, a atividade bancária é essencial, o crédito, o banco não. Certo? Quer dizer, a gente pode gerar sistemas diretos. Isso está sendo muito estudado atualmente através da tecnologia blockchain, né? Porque se conseguiu montar uma tecnologia segura de transações de pessoa a pessoa, certo? Sem que haja interferência ou desvios possíveis. É uma tecnologia de base informática, né? Mas que permite
realmente a gente fazer o que é vital, entendeu? Fazer uma desintermediação, né? Porque o sistema de intermediação dos nossos recursos, certo, se tornou tão poderoso no mundo, certo, que ele está absorvendo os nossos recursos em vez de utilizá-los para o desenvolvimento, né? Eu vou aproveitar, Ladislau, e aí lhe perguntar também, quer dizer, não só, quer dizer, como é o mecanismo aqui que funciona esses juros extorsivos e a drenagem de recursos, né, da sociedade inteira, no fundo, para alguns atravessadores financeiros, que é exatamente o que está acontecendo, né? Quer dizer, e aí, como você mostra no livro, essa é a grande questão nacional, né? E não, enfim, projetos para o benefício público, né? Eu gostaria que você explicasse também para a gente outros mecanismos financeiros que também funcionam de modo semelhante, retirando a capacidade vital de dinamização da economia nacional. Como funciona, Ladislau, a taxa Selic e a dívida pública? Nos quantias. Como é que isso funciona e de que modo isso também funciona como concentração de recursos e produtor de desigualdade? Veja bem, tem a mensagem que nos vendem, né? Não. O governo está se endividando para financiar a educação, saúde, assim. Estamos fazendo uma dívida pública para o bem do povo, certo? Isso é simpático, né? Enfim, não é necessariamente o raciocínio dos banqueiros. Em 1º de julho de 96, se criou a taxa Selic elevada, na faixa de 25% ao ano. Já com a hiperinflação quebrada, portanto, os juros da dívida pública no mundo oscilam entre 0% e 1%, basicamente. Certo? Aqui nós estamos com 11%, né? Enfim, chegou a 46%. Como é que funciona? Eu tenho na minha idade a gente já tem uma poupança, se está bem, enfim. Eu tenho minha poupança, certo? Eu coloco no banco. O banco me paga uma merreca. Essa é a realidade. O que pagam para a gente, basicamente, cobre a inflação. O que o banco faz com esse dinheiro? Compra títulos do governo. Tá? Quando você cria a taxa Selic, certo? O banco vai ter uma remuneração, em 96, de 25% em cima desse dinheiro. O governo tem que pagar esse 25% sobre o meu dinheiro, para o banco, que desse pedaço vai tirar uma merrequinha para mim. Certo? Agora, de onde o governo tira o dinheiro para pagar para o banco? Dos impostos. Quem paga o imposto? Professor Ladislau. Certo? Então, de um bolso eu tiro o dinheiro para botar no banco, para ele ter o prazer de ter o meu dinheiro e me paga uma merreca. De outro bolso, eu vou pagar os 25%, certo? Para o governo passar para os bancos terem prazer de ter o meu dinheiro. Tá? Veja bem, isso aqui oscilou. Tá? Quando o Lula pega o governo, estamos em 24,5%. Absolutamente escandaloso. Nos Estados Unidos está 0,5%. Certo? Ele elevou no começo para tranquilizar politicamente, certo? E depois foi baixando, né? Quando você baixa isso, veja bem, não é do meu bolso que eu vou estar prejudicado com a taxa Selic, e sim os grandes aplicadores financeiros, que são os donos da dívida pública. Certo? Para vocês terem ordem de grandeza, 2015 foram dados do Banco Central, tá? 397 bilhões de reais, ou seja, 7% do PIB, são tirados do nosso bolso via dívida repassados para os bancos. Certo? Os bancos, investidores institucionais, e 16% disso são grupos internacionais, né? Que fazem um carry trade. Né? Eles pegam, por exemplo, como eu disse, a 2% ou 3% em outro país e aplicam aqui na dívida que rende mais. Certo? De qualquer maneira, através da dívida pública, são 7% do PIB
que poderiam se transformar, que deveriam se transformar em educação, saúde, investimento em infraestrutura, que estão se transformando em lucros financeiros. É outra pipeta, certo? Através do sistema da dívida pública, né? Veja bem, quer dizer, de um lado, você tem os crediários, né, e o cartão de crédito, etc., que você chupa diretamente da população. Do outro lado, você tem as taxas de juros sobre as empresas, as pessoas jurídicas, que no Brasil estão 29%, certo? 29% a média, tá? No livre, certo? Na Europa é 2%, certo? Ou seja, você trava as empresas, né, pelo lado do crédito, né, certo? E o terceiro é que você, através da taxa Selic, você tira uma parte dos impostos que deveria se transformar em investimentos de infraestrutura em políticas sociais, se transformam em lucro bancário, né? Eu juntei a conta, tá? Então, se você pega o estoque da dívida das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, hoje, no Brasil, fevereiro, dados do Banco Central, fevereiro 17, certo? Você tem 3,1 trilhão. Tá? Esse 3,1 trilhão estão pagando um volume de juros ao ano de 1 trilhão de reais. Tá? Dá 15% do PIB. Tá? Isso é juro. Tá? Se você junta os 15%, pessoa física e pessoa jurídica, mais os 7% que são tirados através do sistema Selic, dos nossos impostos, você está com 20%, 22% do PIB chupado pelo sistema financeiro. Gente, não há economia que possa funcionar assim. Eu estou dando cifras aqui, tal, o pessoal às vezes fica espantado, né? Gente, eu juro para vocês, eu fiz a lição de casa, tá? Eu já fiz estudo para a ONU em diversos países, que é o fluxo financeiro integrado. Certo? Porque você tem que pegar junto. Você não pode estudar, uns estudam um cartão de crédito, outros estudam um juro pessoa física, outros estudam, enfim, crediário, outros estudam a taxa Selic. Não, é um processo só. Certo? Quer dizer, você tem que pensar a lógica do fluxo financeiro, que envolve, inclusive, quanto temos lá fora em paraísos fiscais, qual é o tamanho da evasão fiscal e qual é a estrutura do sistema tributário. Certo? Porque o básico para fazer a economia funcionar é que as nossas poupanças, os recursos financeiros, sejam aplicados onde se tornam mais produtivos. Certo? Só para dar um exemplo, e na linha daquele que você estava mencionando, né? Por exemplo, na França, você tem o que se chama placement éthique, né? Aplicações financeiras éticas. Aplicação financeira e investimento são duas coisas diferentes. Tá? Você está comprando papéis, você está fazendo uma aplicação. Na França, você pode aplicar o dinheiro numa ONG, porque você acha que ela está fazendo uma coisa útil, por exemplo, caso concreto, a constituição de uma empresa para transporte de deficientes numa cidade determinada, políticas para a infância, o que for, né? Se você quebra, eu posso hesitar, digamos, não vou colocar minha poupança numa ONG, amanhã se a ONG quebra, o que acontece? O Banco da França constatou que esse dinheiro, organizado pelas comunidades, esse uso dos recursos organizados pelas comunidades, é tão mais produtivo para o desenvolvimento, que o Banco da França, se houver uma quebra de uma ONG, ele me cobre. Entende? Se você vai para a Holanda, se uma comunidade levanta 25 mil euros para fazer um negócio útil para a comunidade, o governo coloca os outros 75 mil para completar 100 mil. Por quê? Porque eles dizem, se uma comunidade levanta 25 mil euros, por exemplo, para arborizar ou para canalizar alguma coisa, o que seja, é que realmente aquilo é útil. Entende? Então, o problema central é que os recursos financeiros têm que ir onde eles têm efeito multiplicador. Então, quando você coloca R$1 no Bolsa Família, isso gera, no PIB, um aumento de 1,70, certo? Estudo do IPE. Né? Se você coloca R$1 na dívida, você faz uma redução do PIB, certo? Porque, na realidade, a dívida pública
ela é de um montante tal, e a taxa de juros é tão elevada que ele apenas rola parte dos juros e vai se aumentando o principal. Então, se tornou simplesmente um sistema de drenagem dos nossos recursos. Né? Nossa riqueza. Nesse sentido... Deixa eu só dizer aqui uma coisa simpática, que é o seguinte: quando a Dilma começou a baixar as taxas de juros, porque tinha que baixar, e gerou todo esse... A partir de meados de 2013 não tem mais governo, né? Os simpáticos, as pessoas, enfim, do nosso Congresso, ligado a esses interesses financeiros, criaram o MST, que chamaram Movimento Sem Teta. O pessoal goza, entende? Professor, o impacto dessa política financeira é maior nos países pobres, né? E o que a gente está vendo é uma exclusão muito firme, muito forte dos países mais ricos com relação aos países que são explorados e que pagam essa taxa de juros. Pelo que o senhor explicou, acaba indo parar fora do Brasil. Quer dizer, esses recursos são sugados do Brasil através dessa taxa de juros elevadas. Não só os nossos bancos aqui, mas o capital financeiro internacional vai sugando esse dinheiro. Você vai criando uma situação onde as pessoas passam a ser desiguais. Né? Por exemplo, na Europa, a questão do preconceito com o imigrante, né? De um presidente que o senhor mesmo disse que quer construir um muro e fazer um condomínio, do país dele um condomínio, né? Quer dizer, transformando a América em dois, né? Quer dizer, tem a América do Norte, tem um muro e tem a América do Sul, os que ficam para lá. O que isso vai causar para o nosso futuro? Quer dizer, como é que a gente pode imaginar o nosso futuro aqui no Brasil? Olha, nesse plano, tá? Para não falar do nosso futuro, porque a gente vai ficar triste aqui. Mas, em termos de finanças, é resgatar o controle do sistema financeiro. Tá? Quando você baixa a taxa de juros num país determinado, e você está dizendo o seguinte: olha, o sistema financeiro está ganhando muito dinheiro, né? Então a gente tem que equilibrar as coisas. Né? O ponto principal é que o rendimento da aplicação financeira geral no mundo é maior do que o lucro que você gera investindo em atividades produtivas. O Piketty ficou famoso não porque é francês, simpático, essas coisas, ou porque está na moda, mas porque realmente ele destrinchou como funciona. Quando fazer aplicações financeiras rende mais do que você produzir, o dinheiro vai para onde rende mais. Certo? Então, você tem esse deslocamento radical, certo? Que, de um lado, esse capital que poderia ser reinvestido e gerar atividades econômicas e, portanto, desenvolvimento, ele deixa de investir. E, segundo, ele migra para paraísos fiscais, porque estamos na era da informática, gente, certo? São sinais magnéticos. Você transfere isso para Hong Kong ou para as Bahamas, certo? Então, não só ele não contribuiu para a produção, como sequer paga imposto. Certo? Então, isso gera um descontrole do conjunto. Em termos propositivos, você tem uma coisa básica que está sendo muito discutida mundialmente, é que você tem que gerar um imposto sobre capital improdutivo. Só que é o seguinte, o sistema é mundial. Um país que começa a criar um imposto sobre capital improdutivo, o capital vai simplesmente migrar para outro país. Né? Então, está começando a se discutir nos G20, né, uma forma de localizar os capitais, né, e os impostos serem pagos onde estão efetivamente alocadas as áreas, as atividades. Né? Esse acordo chama BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Ele deve entrar em vigor em 2018, agora, só para explicitar o mecanismo, né? Senão fica
fica meio abstrato. Por exemplo, a Shell extrai petróleo na Nigéria. O petróleo é da Nigéria. Tá? Sobre esse petróleo extraído, eles pagam imposto ao governo da Nigéria. O que eles fazem? Eles colocam uma empresa laranja nas Ilhas Virgens Britânicas. Essa empresa compra o petróleo da Shell. Na realidade, é uma empresa laranja da Shell. Certo? Ela compra e paga muito barato. Ou seja, a Shell, Nigéria, vende esse petróleo a uma empresa laranja nas Ilhas Virgens, no paraíso fiscal, muito barato. Então, o lucro dela na Nigéria é extremamente baixo. E, portanto, paga pouquíssimo imposto na Nigéria. Essa empresa laranja nas Ilhas Virgens, agora, gente, tudo é computador, não precisa estar... Né? Revende isso em preço cheio do mercado. No preço cheio do mercado, ela gera um lucro fenomenal. Só que essa empresa está nas Ilhas Virgens Britânicas, onde não se paga imposto. É simpático, né? Como sistema. Né? Gente, é só ir destrinchando. No fim do mês sai esse livrinho, vocês vão se divertir com isso. Né? Mas tem um economista americano que diz a simplicidade com a qual os bancos estão arrancando o nosso dinheiro é nojenta, is disgusting. Professor, por que o governo hoje, aliás, não só o governo, mas a mídia em geral, né? Os mercados não gostaram de tal atitude. Os mercados, né, assim, de repente virou quando fala mercado, eu fico com medo. Já o mercado não gostou. Né? Eu não sei quem é o mercado, mas o mercado não gostou. Né? Aí o mercado não gostou que não houve cortes na Previdência, o mercado não gostou que não saiu a reforma trabalhista. Por que é tão importante para os mercados mexerem na questão trabalhista e previdenciária e fazer reformas que mexem ainda mais com esse trabalhador que já é aviltado por taxas de juros tão altas? Veja bem, para manter essa imensa remuneração aos bancos, através da taxa Selic, né, você precisa tirar os recursos de algum lugar. Certo? Então, quando você implanta a austeridade na Europa, certo? Que se implantou e como, né, certo? Em diversos momentos, né? Ou se implanta o que está sendo implantado aqui hoje, você está simplesmente reduzindo os recursos que vão para políticas sociais, ou os recursos que vão para o bolso do trabalhador, ou para o bolso do aposentado, veja a Previdência, etc., certo? Né? Para transformar isso, essencialmente, em transferência para o sistema financeiro. Dentro daquela lógica que o senhor falou, né? Exatamente. Então, veja bem, não dá para ignorar um fato básico. Tá? Isso são dados também extremamente confiáveis do Credit Suisse, que entende tudo de fortunas. Né? O Credit Suisse faz o levantamento não de concentração de renda, mas de concentração de patrimônio. Certo? No patrimônio mundial analisado, nós temos 8 famílias que têm mais patrimônio do que a metade mais pobre da população mundial. Tá? 8 famílias produziram tudo isso. Enfim. Sabe que é através do mecanismo financeiro que você consegue ir extraindo do bolso de cada um, por cada dívida, em cada cheque especial, em cada taxa Selic, né, você permite essa concentração incomparavelmente superior, na minha análise, né, do que se extrai pela exploração salarial simplesmente dentro das empresas. Uma outra forma de colocar esse número, né, está na mesma pesquisa, é que o 1% mais rico da população mundial tem mais patrimônio que os 99% seguintes. Isso não funciona, gente. Não funciona. Porque, inclusive, em termos sistêmicos, o que funciona é que quando a base da população tem capacidade de compra. Porque você tem demanda, a demanda esgota os estoques das empresas que recomeçam a produzir, e aí contratam, gera mais salário, e você dinamiza a economia. No caso nosso, tá? As exportações nossas não vão resolver problemas, são apenas 10% do PIB. As famílias estão enforcadas, não estão comprando. Né?
as empresas não estão com possibilidade de sair do buraco sozinhas por uma razão muito simples. Primeiro, que as famílias não estão comprando, então não adianta, certo? Vai produzir para quê? Segundo, que a taxa de juros média no Brasil para a empresa, pessoa jurídica, é 29%, tá? 2% nos países envolvidos, aqui 29%. E terceiro, o empresário vai pensar, eu vou comprar títulos do Tesouro do Governo, entende? Enfim, me rende aquilo, enfim, estou safo, né? Entende? Inclusive, agora dizem, não, nós estamos baixando a taxa Selic. Sim, mas como a inflação baixa mais, em termos reais, a gente continua com uma dívida pública pagando um serviço absolutamente insustentável, né? Então, basicamente, nós estamos paralisando o planeta através desse tipo de exploração financeira, né? Isso numa dívida pública que nunca foi auditada, e quem é especialista nisso diz que a real corrupção está dentro da dívida pública, que é um grande mecanismo de privatização, né, de recursos e tudo, né? Mas eu acho que a gente poderia abrir para a plateia. Eventualmente. Vou pedir para o pessoal da produção trazer as perguntas. Quem tiver pergunta que está sendo feita através do YouTube, do Facebook, e as pessoas que estão aqui na plateia. Enquanto as perguntas não chegam, Gessé, a gente continua aqui ouvindo o professor. Eu queria entender, professor, porque o Brasil teve esse boom que o senhor falou, do período Lula, né, com uma distribuição de riqueza para os de baixo, mas muita riqueza para os de cima, né? E se criou aí um núcleo, né, que se chamava BRICS, né, que o Brasil estava incluído junto com Rússia, China, né, e até criaram um banco. O BRICS acabou, não deu certo. Quer dizer, o sonho do Brasil se colocar não como um país do terceiro mundo, e sim num país emergente, ficou mais distante? Veja bem, primeiro a dimensão Brasil nisso, né? Saiu agora um relatório sobre analisando a economia brasileira pelo Banco Mundial, certo? Curiosamente, a gente usa agora o Banco Mundial, né? Tá mais à esquerda do que está acontecendo. Ele chama o período período Lula, os 8 anos, e a primeira fase Dilma, de The Golden Decade, né, do Brasil. O sistema é muito simples. A década dourada. A década dourada. Enfim. É muito simples, entende? Você repassa dinheiro para a base da sociedade, ele se torna muito mais produtivo, em termos de dinamização da economia, do que o dinheiro que vai para cima. Porque o dinheiro vai para cima, o que está acontecendo? Tá? A evasão fiscal, 2016, a evasão fiscal foi de 570 bilhões de evasão fiscal, gente. Certo? Eu vi uma placa lá na Paulista dizendo, naquelas manifestações, que evasão fiscal não é roubo, né? Quer dizer, o cara faz evasão fiscal, mas gosta de ter o filho dele na USP, enfim, pago por terceiros, né? Então, na realidade, onde é que eu estava? Nós estávamos falando do BRICS. Sim, se o Brasil... do BRICS. Então, você tem a dimensão interna, tá? Quando você gerou essa dinâmica de consumo pela base, funcionou. Quando você permitiu, através de sistema de juros, seja de juros sobre dívida pública, sobre juros sobre pessoa física e pessoa jurídica, você conseguiu neutralizar a capacidade, digamos, dos diversos atores, você paralisou o sistema. Quando você paralisa o sistema, o Brasil entra em crise. Certo? É o sistema financeiro. A partir de meados de 2003, você não tem mais governo aqui, você tem guerra. Certo? E o núcleo é realmente o sistema financeiro. A partir daí, todo o eixo positivo que estava se construindo, né, no caso do BRICS, né, com a Rússia, com a China e tal, ele se fragiliza, simplesmente, né, porque nós tínhamos uma política externa. Entende?
E agora nós não temos política externa, nós temos uma política de entrega do pré-sal, de entrega, de venda das terras do país ao exterior, enfim, de acabar com o conteúdo nacional das atividades de investimento, enfim. Para mim, a esperança que era o BRICS, do ponto de vista do Brasil, se perdeu, porque isso significava que o Brasil tivesse, nessa era de economia globalizada, digamos, um estribo internacional mais forte se juntando com os outros, né? O Brasil simplesmente recuou, né, desse processo, né? Tanto nas suas diversas dimensões. Nós tínhamos uma política de integração com a América Latina extremamente forte. O Brasil teve uma política de soberania, uma política inteligente internacional extremamente significativa, que valeu esse respeito. E no plano internacional, a confiança dos governos, né, é extremamente importante, né? Uhum. Agora, eu acho que a iniciativa ela está se deslocando muito mais para uma iniciativa muito fortemente chinesa, certo? A China está criando, digamos, essa outra visão geoeconômica, né, que é basicamente o deslocamento da bacia econômica do mundo, da bacia do Atlântico para a bacia do Pacífico, né? Uhum. Esse é o deslocamento que a gente está vendo. Eu acho que é uma outra configuração geoeconômica que está se criando, né? A Gisela Coelho Nascimento, do TCM, ela é agente de fiscalização, ela pergunta, falando em corrupção e lembrando que o dinheiro circulante físico é uma pequena parcela do dinheiro da economia, como ainda não apareceu a corrupção dos bancos? Ou seja, como alguém recebe 20 milhões em um banco estrangeiro e não se percebe, entre aspas. Tem gente que percebe, né? Deixa eu explicar o mecanismo fundamental dos paraísos fiscais, né? Peguem como referência, 2012, PIB mundial, 73 trilhões de dólares. Tá? A totalidade de produção de bens e serviços no mundo, 73 trilhões de dólares. Tá? Com a crise de 2008, se lançaram as pesquisas e hoje se tem uma ideia mais ou menos quanto tem em paraísos fiscais. Em paraísos fiscais tem cerca de 21 a 32 trilhões de dólares, para um PIB mundial de 73. É simpático, né? Nós não estamos falando... Olha, dá para comprar pedalinho até... Esse tipo de dinheiro vem, em grande parte, da evasão fiscal, 570 bilhões no ano passado, né, no Brasil, que é muito grande. As estimativas internacionais do Tax Justice Network são muito maiores, né? Eles são da ordem de 800 bilhões a evasão fiscal. Isso é geral, é planetário. Dos grandes grupos dos sistemas financeiros, digamos, realmente não estão... Do livro Radiografia do Golpe. Como vocês dois analisam os caminhos de resistência? Olha, eu mencionei o Base Erosion Profit Shifting, tá? Ou seja, é um acordo internacional feito por 40 países que representam 90% do PIB do mundo. A partir de 2018, vão estar obrigando as empresas a cobrar os impostos efetivamente onde estão. Está se discutindo o sistema, desde a taxa Tobin, enfim, que é uma taxa sobre transações financeiras internacionais, e até, muito mais importante, na linha das propostas do Thomas Piketty, você fazer a taxação do capital improdutivo. Tá? Quer dizer, tem uma dimensão de atividade que é internacional, tem uma dimensão nacional. Na dimensão nacional, é vital a gente começar a dar uma olhadinha na evasão fiscal, certo? Porque quando você tem 570 bilhões no ano, 570 bilhões vai dar 8% do PIB, enfim, é um negócio absolutamente fenomenal, né? Uhum. O Global Financial Authority ele fez um estudo sobre
quanto as multinacionais estão botando lá para fora, ilegalmente, através de fraudes de notas fiscais, né? Que é subfaturamento ou sobrefaturamento, né? Eles chamam de transfer pricing, né? de coisa, né? São cerca de 100 bilhões que está se perdendo ao ano. Certo? Eles pegaram 2011, 12 e 13, né? São cerca de 100 bilhões que os grandes grupos daqui e jogam lá para fora, tá? Através do sistema de exportação. É um saque, realmente, né? Agora, internamente, eu não vejo como a gente evoluir sem reformar o sistema tributário. Tá? Quer dizer, nós temos 56% dos nossos impostos são impostos indiretos. O pobre paga o mesmo que o rico. Certo? Nós temos impostos regressivos, em ser progressivos. Num país desigual, isso é mortal. Tá? Quer dizer, nós temos que retomar o sistema tributário e torná-lo progressivo, e os ricos, que gostam de usar os recursos públicos, né, enfim, os bens coletivos públicos, etc., mas não gostam de pagar imposto, tem que passar a pagar imposto. E segundo, mais importante, aí no mesmo nível de importância, é a reforma do sistema financeiro. Poderia-se, por exemplo, voltar ao que era o artigo 192 da Constituição. Certo? Eles cortaram o pescoço desse artigo em 99, ao mesmo tempo que o Clinton liquidou o Glass-Steagall, né, na área internacional. Né. Para mim, são os dois eixos de trabalho, a reforma tributária e a reforma do sistema financeiro. Né. Eu sei que quando a gente fala muitos números assim, fica, né, pessoas não têm dificuldade de captar. Mas pegando esse texto, ou textos no meu blog, vocês escrevem Ladislau no Google, vocês estão no meu blog, vocês pegam Que Crise é Esta, outros textos, é devagarinho, porque não é muito complicado. Só que, em vez de falar as centenas de reais ou milhares de reais, quando a gente fala do nosso bolso lá em casa, nós estamos falando em bilhões e trilhões, mas tudo bem. Mas, basicamente, é a mesma conta. Entende? Então, essa apropriação, quer dizer, eu trabalharia com a reforma tributária, com a reforma do sistema de juros e a obrigatoriedade da transparência das transações, que é absolutamente vital. Porque, tal como está, simplesmente se usa os paraísos fiscais justamente para travar a capacidade do governo de regular as coisas. Tá entendendo? Não é só dinheiro que você esconde lá fora. Um banco pactual, por exemplo, tem 31 empresas em paraísos fiscais. Qualquer dinheiro, o governo vai atrás. Bom, isso aqui, como é que está indo? Chega um momento, vai parar no paraíso fiscal. Aí muda de nome, muda coisa assim. Você manda alguém para o paraíso fiscal, você vai encontrar uma placa numa porta, um advogado dizendo, eu não estou autorizado a dar informações sobre o meu cliente. Estão me entendendo? É o conjunto do sistema produtivo que tem uma parte que é escondida. Pegam a Société Générale francesa, certo? Grande banco, gigante, um dos maiores mundiais, certo? Só nos Panama Papers tem 230 empresas, né? Certo? Foi ouvido pelo Senado na França, fizeram um inquérito, quando saíram os papéis, eles disseram, não, mas essas empresas não são nossas, são dos nossos clientes. Eu não posso saber o que meus clientes fazem, né? Na realidade, esse é o nível. E aí você volta porque a gente estava falando inicialmente. É o poder político que eles têm, certo? De manter essas ilegalidades. E eu volto ao conceito, né, de que a grande corrupção mesmo, ela cria a sua própria legalidade. Né? Você quer falar um pouco sobre essa pergunta também, José? Não. Não? Bom, o Bruno Ferraz pergunta, professor, o Brasil possui uma das maiores taxas básicas de juros em termos reais e um dos maiores spreads bancários. Quais são as causas às quais o senhor atribui esse fenômeno? É possível verificar o efeito dessa taxa de juros e desse spread sobre o poder de compra da sociedade e sobre o efeito multiplicador da renda? Olha, eu acho que você deu as respostas aqui, viu? Francamente, né? Porque é isso. A taxa básica, né,
taxa básica está drenando da nossa economia pública, que podia 500, basicamente, enfim, 2015, 400 bilhões, tá? 7% do PIB, que podia se transformar em infraestruturas, educação, saúde, etc., está sendo transformado em lucro financeiro, que, por sua vez, vai entrar nos sistemas financeiros internacionais. Um dreno. Né? O outro dreno é o conjunto de juros sobre a pessoa jurídica, média 29%, dado de fevereiro do Banco Central, não há economia que possa funcionar assim. E o terceiro é que as famílias estão pagando na faixa, por exemplo, de 73%, né? Sem falar dos crediários que estão cobrando aí coisas surrealistas e do cheque especial e coisa do gênero e rotativo do cartão. Então, você drenou essas capacidades. Por que é possível no Brasil? O pessoal que vem do exterior, que me pergunta, ou quando eu vou para o exterior, pergunta, mas como é possível que o povo aceite taxas de juros desse porte? Porque o povo aceita, no meu conceito, é o seguinte: nunca puseram no sistema de educação no Brasil o estudo da moeda, que é o principal estruturador, que a gente goste ou não, da sociedade. Né? A gente estuda a Dona Carlota Joaquina, Dom João VI, que são muito importantes, né? Certo? Mas entender como funciona essa parte a gente não estuda. Né? Quer dizer, de um lado, nós temos uma ausência total, em particular do pessoal mais modesto que entra nos crediários, de compreensão, né, dessas dinâmicas. Né? E, do outro lado, nós temos um cartel que se formou. Certo? Porque se o Santander no Brasil começasse a oferecer as taxas de juros que ele oferece na Espanha ou na Inglaterra, certo? Entraria em guerra com os outros bancos. Né? Certo? Nos Estados Unidos são 14 mil bancos, né? Aqui no Brasil são 3. Enfim, eu subiria para 5, mas, enfim, estamos bem. Nos Estados Unidos são 14 mil, mas nas últimas décadas, a partir, em particular, da reforma do Clinton, né, que liquidou o Glass-Steagall, Wall Street passou a controlar os pequenos bancos. E isso que está travando o desenvolvimento nos Estados Unidos. Né? Bom, o Alan Fonseca Correia, da Universidade Estácio de Sá, que é estudante de jornalismo, pergunta: qual a perspectiva do Brasil superar a crise econômica? Existe alguma previsão para a retomada do crescimento? Olha, eu francamente acho que com esse governo, com essas orientações, não há perspectiva. A perspectiva é a estagnação. Né? Quando você travou o consumo das famílias, você travou o crédito das empresas, certo? E você travou a capacidade do governo agir, porque você fez uma lei, né, agora a 55, né, certo? Que impede o governo justamente de gastar mais para dinamizar a economia, que desde Roosevelt, desde as políticas enfim, desde sempre, enfim, todas as políticas da União Europeia, né, da Europa depois da Segunda Guerra, era quando você tem uma perda da demanda das famílias, né, gente, nós estamos com o aparato produtivo, está aí, só que com os estoques acumulados e não estão produzindo. Você tem que dinamizar a partir do quê? A partir da demanda. Certo? O que o Roosevelt fez nos Estados Unidos? Crise de 29, certo? Colocou uma taxa forte de imposto em cima das grandes fortunas, certo? E emitiu moeda também, certo? Você não vai gerar inflação emitindo moeda nesse caso, porque você tem uma capacidade de produção que pode aumentar muito rapidamente. Então, a moeda que você cria o contrapeso dos produtos. Isso é puro Keynes, isso funciona. Certo? Então, você tem que gerar, digamos, essa dinâmica de consumo através do Estado. Como eles paralisaram a capacidade do Estado gastar mais, em nome de uma besteira monumental que chama a dona de casa, né? Enfim, temos que ser que nem a dona de casa que só gasta o que tem. Né? Isso é realmente não entender nada de como funciona. É um argumento político, na realidade, as pessoas não acreditam nisso. Né? Mas a perspectiva é basicamente essa, retomar os investimentos do Estado, retomar uma série de gorduras que tem em diversas áreas, né? E dirigir
os recursos para dinamizar o consumo na base da sociedade. Certo? Tanto assim que funcionou durante essa década de ouro no Brasil. Gente, não é essa década de ouro que quebrou o Brasil. Um sistema que funciona há 10, 12 anos é um sistema certo, que deu comprovações. Não é assim o processo. Né? Nós temos que voltar a reduzir os desequilíbrios sociais do Brasil. Porque não é só uma questão ética. É que quando você começa a reduzir esses desequilíbrios, você gera uma dinâmica, o que a gente chama de uma economia de base ampla. Como é que a Europa sai da crise em 1945? Cria a chamada social-democracia. Qualquer aumento de produtividade gera um aumento dos trabalhadores. Coloca representantes sindicais nos conselhos de administração das empresas para poder acompanhar. Gera transparência das contas empresariais. Certo? E à medida que o pessoal ia consumindo mais, pressionando, expandir a capacidade produtiva, né? E você criou o círculo virtuoso, porque gerou mais emprego, né? A Europa se expandiu. Muito importante a Coreia do Sul. Certo? A Coreia do Sul, ela não fez concentração de renda em cima, certo? Para poder investir, tudo se repete. A Coreia se baseou essencialmente no consumo popular de massa, né? E utilizou investimentos internacionais, né, apenas como poço de petróleo. Né? Pode produzir aqui, mas reexporta, não pode vender no mercado interno. Certo? Com as divisas geradas pelas exportações das multinacionais americanas que se instalaram lá, eles passaram a comprar, importar implementos agrícolas simples, básicos, para toda a população rural, que era a base da economia. Certo? E, ao mesmo tempo, as pessoas que iam trabalhando nas empresas coreanas adquiriam as tecnologias, daqui a pouco eles não precisaram mais nem dos americanos. Gente, a Coreia em 30 anos se transformou. O Brasil estava num caminho extremamente interessante, né, quando foi quebrada, muito mais por razões políticas de um lado e por razões do sistema, da ganância do sistema financeiro. Aliás, por outro. eu lembro que eu estive na Coreia em 88, quando o país estava surgindo para o mundo, se abrindo para o mundo, e eu fiz uma reportagem sobre comércio em Seul, né, e você tinha muito camelô vendendo coisas nas ruas de Seul. E aquilo me impressionou, né, eram muitos camelôs. E eu perguntei para um coreano que estava comigo se eles não tinham vergonha de ter tanto camelô, né, no meio da rua, fechando a rua. Não sei o que. Ele falou para mim assim, olha, aqui nós temos vergonha de duas coisas, de roubar e de pedir. Aqui ninguém rouba, aqui ninguém pede, aqui todo mundo trabalha. E a mercadoria que ele está vendendo é produzida aqui. Né? Ou seja, ele entendeu tudo. Mas... tudo. Bom, o José Costa, que é estudante de jornalismo... esse foi feito aqui, né? Dos juros da dívida, deixa eu ver. Não foi não. O José Costa, estudante de jornalismo, pergunta, o Brasil pagou ou não pagou a dívida externa? É comum ouvirmos que o governo Lula pagou os juros da dívida e não a dívida. Olha, uma das primeiras medidas que o governo Lula tomou, eu lembro que na época até criticavam, chamavam de aerolula, né, que apareciam nas manchetes, né, não sei se vocês lembram. Né? Ele viajou por Deus e o mundo, enfim, falou Oriente Médio, China, o diabo, ele fez um imenso esforço de abertura de mercados. Né? Certo? Quando você abre mercados, veja bem, na época de Fernando Henrique, a gente tinha reservas da ordem de 30 bilhões de dólares. Para um país do tamanho do Brasil, isso é uma merreca que torna você vulnerável a qualquer ataque de qualquer dos grandes grupos financeiros internacionais. Hoje nós devemos estar em 380 bilhões de dólares de reservas. Né? Então, o Brasil, com essas reservas, não tem nenhum problema de dívida externa. Entende? Ele é credor, né, nesse processo. Então, a parte de equilíbrio que se gerou, inclusive, permite que uma parte dessa dívida seja convertida e utilizada para redinamizar a economia interna do país. Uhum. Bom, o Luiz Amado, aqui do TCM, também
acho que é auditor, é isso? É auditor fiscal, né? Isso, de fiscalização. Um pouquinho, mas vamos lá. Foi dito, e é fato, no governo Lula, houve a transferência de renda via crédito, permitindo que a população consumisse bens e, dessa forma, formaram a produção, acho que é isso, né? Fomentaram a produção. Por outro lado, o mesmo governo financiou, com recursos dos fundos, o crescimento econômico de grupos como os de Eike Batista e o dos demais batistas da Friboi. Não teria sido mais produtivo a utilização dos recursos desses fundos para financiar os pequenos produtores, as cooperativas e, assim, democratizar os bens de produção? Olha, eu acho que você tem toda a razão, né, nesse processo, né? Primeiro, é preciso ver o seguinte. Claro que foi utilizado o crédito também, os vários programas, né, aumento do salário mínimo, formalização do trabalho, Bolsa Família, Luz para Todos, um conjunto de elementos, não é só o crédito, né? Mas o crédito foi um dos elementos. Só que o crédito depende da taxa de juros. Certo? Eu recebi, na elaboração desse livro, uma contribuição simpática, né, de uma moça, né? Diz o seguinte: imagine uma senhora que é costureira. Ela pega um empréstimo no banco para comprar uma melhor máquina de costura. Se a taxa de juros, com esse crédito, com essa nova máquina de costura, ela vai aumentar a sua produtividade. Se o que ela paga de juros é muito mais do que o aumento da sua produtividade, não resolveu nada. Certo? Você travou a expansão. Certo? Então, o problema é o seguinte: no começo, a pessoa compra a geladeira, bom, cabe no bolso lá, 99,99 ao mês, coisa do gênero, certo? Né? Aí comprou mais uma coisa que cabe no bolso, mas só que tem que caber no bolso 24 meses, ou coisa do gênero, certo? O negócio não aguenta, acumula. Aí o cara não está conseguindo, entra no cheque especial. Aí rodou, né? A partir daí, o banco até chama ele, se ele fica desesperado, não quer pagar mais nada, que se dane, certo? Chama ele, não, vamos renegociar, porque ele quer manter no limite da sobrevivência aquele sistema, certo? Então, nesse sentido, o sistema de juros realmente travou a economia. Não é viável, gente, de nenhuma maneira, desenvolver uma economia com essa taxa de juros, né? Quer dizer, essa parte do crédito. A outra parte são créditos tipo BNDES, coisa do gênero, para os grandes grupos. Aí varia, tá? Tem iniciativas boas e ruins. Tá? Você tem iniciativas como a transposição do São Francisco, que eu acho extremamente positiva. Você tem as infraestruturas dos Jogos Olímpicos, que eu acho que é um negócio crítico, por aí vai. Você tem que fazer a análise. O principal, a meu ver, é o seguinte: para os equilíbrios políticos, dada a estrutura de poder político no Brasil, se você não deixa um boi de piranha para o pessoal de cima, digamos, né, você não consegue fazer a parte social. Eu tive na leitura da Carta aos Brasileiros em 2002, né, no Anhembi, certo? Lula se comprometeu a respeitar os contratos. O que isso queria dizer? Que o sistema montado pelo Fernando Henrique Cardoso, que era de transferência de dinheiro para os bancos, ele ia manter. Tá? O Lula se comprometeu essencialmente a assegurar que esses 50 milhões de brasileiros, que eram gente sem endereço postal, sem conta bancária, sem identidade, frequentemente, esses 50 milhões que estavam fora do sistema no Brasil, pudessem ter suas 3 refeições e coisa do gênero. Imenso avanço. Imagina as crianças bem alimentadas e o futuro que isso representa, certo? Agora, isso não seria viável, na minha convicção, dada a estrutura dos interesses elitistas brasileiros, se você, ao mesmo tempo,
não abre o conjunto de apoios, digamos, aos grandes grupos nacionais e internacionais aqui dentro. Né? A Edna Cobori pergunta, como sair dessa situação? Aprendemos que é muito fácil derrubar governos que tentam trilhar caminhos diversos. Existiria alguma fissura que poderia desencadear a decadência desse sistema? Além da desintermediação, alguma mais que possa ruir ou fazer ruir por dentro? Olha, a quantidade de fissuras nesse governo é absolutamente espantosa. Viu? Tem um eixo-chave a se considerar, que é o seguinte. No capitalismo tradicional, produtivo, né, a gente podia xingar o cara que explora seus trabalhadores, que fica andando de iate, não sei o quê, mas bem ou mal produzia os sapatos ou bicicletas ou o que fosse, né, pagava seus salários, pagava impostos, enfim, contribuía de alguma maneira para o desenvolvimento. O sistema atual, que é de drenagem das próprias empresas produtivas, são drenadas por sistemas financeiros. Certo? Esse sistema permite um enriquecimento de gente que não contribui para a produção, não só não contribui com a produção, como trava a produção. Eu não estou jogando isso assim. Tá? O Roosevelt Institute, com Montesino e Epstein, está nesse livrinho, né? Eles fizeram uma pesquisa da produtividade do sistema financeiro norte-americano. Primeira pesquisa desse porte. O sistema financeiro norte-americano tem produtividade líquida negativa. Né? Ele extrai da economia, ele não contribui. Por que isso é um argumento? Eu acho que mais que uma fissura, uma gigantesca fissura isso. Certo? Porque esse capitalismo tem legitimidade zero. O Martin Wolf, economista-chefe do Financial Times, realmente não é bandeirinha de esquerda, coisa do gênero. Tá? Ele diz textualmente, a frase está aqui nesse texto, certo? Esse sistema perdeu sua legitimidade. Certo? Porque quando você tinha um impacto, bem ou mal, as coisas iam, né, elevando, enfim, a riqueza. Hoje se perdeu. Hoje você tem esse sistema que está paralisando, gente. Os Estados Unidos estão crescendo uma merreca, a Europa está parada. Certo? Né? Enfim, é só olhar a África, só olhar a América Latina no seu conjunto. Certo? Quer dizer, vejam bem, nós temos um avanço tecnológico que permite um imenso salto em termos de produção de desenvolvimento. Nós temos recursos financeiros, temos recursos tecnológicos para avançar brutalmente. Nos elevamos no mundo a capacidade, digamos, a formação de pessoas, número de engenheiros, tudo mais. Nós temos esse potencial. Certo? Esse potencial está sendo drenado por, basicamente, um sistema. Deixa eu só expandir para o pessoal entender. Pela primeira vez se estudou o sistema corporativo global. Se constatou, a partir de 2008, tá? Suíços são muito sérios, né? Constataram que, no sistema corporativo mundial, 737 grupos controlam 80% do sistema. Dentro disso, você tem um núcleo de 147 que controla 40%. E dentro disso, você tem os 28 grupos financeiros. Certo? Na realidade, o poder desse sistema travou, digamos, o conjunto desse processo. Então, claro, a ilegitimidade, ela não tira pedaço deles, né? Enfim. Mas, à medida que as pessoas no mundo estão começando a entender, gente, peguem uma leitura básica, o relatório do Stiglitz, reescrever as regras. Por que reescrever as regras? Porque ele diz, as regras atuais esquece. Gente, é o Stiglitz, tá? Banco Mundial, tal, certo? Nobel de Economia. Tá? O Michael Hudson escreveu estão matando o paciente, né? Killing the host. São as bactérias que
que matam o próprio paciente, porque estão acabando com a própria economia, o sistema financeiro. E eles não têm poder sobre si mesmos, porque é quem arranca mais, entende? Essa é a correria, né? É um pouco como está acontecendo no governo aqui, né? Enfim, né? Mas, na realidade, é só olhar, tá? Tem todo o movimento, Jeffrey Sachs, gente de primeira linha dos Estados Unidos, estão trabalhando com o que eles chamam de Next System, o próximo sistema. Certo? Porque o sistema atual esquece. O Lester Brown publicou uma baba de livro que chama o Plano B, certo? Porque o Plano A esquece. Tá? Então, eu estou falando de grandes grupos de pesquisa nos Estados Unidos, do New Economics Foundation na Inglaterra, do Alternative Economique da França, do pessoal do Deepak Nayar na Universidade de Delhi, na Índia. Está Deus e o mundo entendendo que essa dinâmica não é problema do nosso governo aqui, essa dinâmica não está funcionando. Né? Bom, o Lucas Busato, aposentado de São Paulo, pergunta: o sistema financeiro está há muito tempo destruindo o investimento na produção. As nossas indústrias estão desaparecendo, estão sucateadas. O que explica a não reação do nosso setor produtivo, o silêncio dos nossos industriais diante desta catástrofe? Olha, eu acho você extremamente interessante. Isso tem muito a ver com as pesquisas do GC, né? Quer dizer, sobre a estrutura de poder, né, nesse processo. Veja bem, o Steinbrück é primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Né? Muito pouco a ver com a esquerda, com coisa assim. Tá? O Steinbrück escreve no Estado de São Paulo: não é possível desenvolver uma economia pagando 300% de juros. Eu tenho um dos diretores da Fiesp me ligou, enfim, lendo um dos meus estudos de como funciona o sistema financeiro, né? Ele me disse o seguinte: na minha empresa é um produtor efetivo, produz coisas úteis, né? Coisas que se consomem. Né? Ele diz: na minha empresa eu paguei mais juros no ano passado do que minha folha de pagamento. Certo? O Diese fez o estudo do conjunto dos bancos, as tarifas. Só nas tarifas, os bancos ganham mais do que a folha de pagamento deles. Não tem como. E é muito interessante, um aluno meu, o Marcos, né, ele fez para mim, montou a linha de lucro dos bancos, né, que explode, né, aumentando brutalmente, entre 25% e 30% ao ano, aumento dos lucros, né, o tal dos prédios, essas coisas, certo? E a economia para baixo, né? Então, na realidade, é uma boca de jacaré. Sim. A economia para baixo. Mas como é que, numa economia que está indo para o brejo, certo? Os bancos explodem os juros, os lucros deles? Quer dizer, é porque os bancos têm que voltar a fazer a lição de casa, que é juntar as poupanças de vários e identificar empresários, financiar a produção. Essa produção vai gerar emprego, vai dar lucro, vai gerar desenvolvimento. O cara, tudo bem, o empresário vai comprar um iate, que ande com o iate à vontade, vai pagar, devolver o crédito que pegou junto com os juros, mas tem que ser juros do tipo internacional, tipo 2% ao ano, coisa do gênero, certo? Uhum. E, sobretudo, sair dessa treta monumental, que é escandaloso, de apresentar juros ao mês. Entende? Bom, eu queria agradecer o professor Ladislau. Não sei se o Gessé quer falar alguma coisa no encerramento aqui do nosso primeiro encontro. Não, eu também fico muito contente. É um espaço para o pessoal que está aqui, o pessoal que está nos ouvindo, que nós iremos repetir. Vai ser um espaço de reflexão, né? E eu fico muito contente, muito honrado que você tenha sido o primeiro, pioneiro. Olha, agradeço a todo o pessoal que está assistindo. Eu queria convidar muito vocês a acessar meu blog. Vocês põem Ladislau, põem Dobro no Google, vocês estão lá, não tem mistério. Nós somos uma rede de professores que hoje disponibilizam toda a produção científica online, gratuitamente. Não me tira pedaço, eu tenho meu salário na PUC. Aliás, meus livros vendem mais porque tem mais gente que fica conhecendo. É uma contradição absurda. Mas eu recomendo isso fortemente pelo seguinte. Eu tento, ao mesmo tempo, dar os números básicos, né? E eu sei que
muitos números, digamos, segundo o nível de conhecimento das pessoas, é que eu estou dentro dessa pesquisa. Para mim, eu navego, digamos, com mais facilidade entre eles. Agora, vocês pegando no meu blog, vocês pegam lá que crise é essa, ou outros documentos, ou o Pão Nosso de Cada Dia. Eu fiz esse livrinho, o Pão Nosso de Cada Dia. Sabe, eu estou numa universidade católica, né? Eu faço um livro de economia, como é que eu chamo ele? O Pão Nosso de Cada Dia, né? Eu dei para o cardeal Dom Odilo, ele ficou muito feliz, né? Com a coisa. Se ele ler, não vai ficar tão feliz, mas enfim. Mas basicamente o seguinte, porque ali vocês vão poder pegar devagarinho, sabe? E, gente, façam as contas. É nosso dinheiro. Não é coisa de economista, gente. Nós, economistas, temos que dar instrumentos a vocês para vocês se apropriarem do processo, entende? E não a gente ficar escondendo ou justificando as coisas, né? Um imenso obrigado, tudo bom. Professor, só para encerrar, eu queria que o senhor contasse para as pessoas quais são os 10 mandamentos que o senhor criou, que tem gente aqui que não conhece. Tem uns 10 mandamentos, edição revista. Não sei se você sabe, mas os 10 mandamentos são relativamente antigos, né? Em particular, tem um que é completamente desrespeitado, que é o artigo, que é o 6º mandamento, né? Que é não cobiçarás a mulher do próximo. Né? Numa reunião com empresários, né? Um dos empresários reagiu, não se apropriar da mulher do próximo, tudo bem, mas não cobiçar a mulher do próximo é contrário aos direitos humanos, gente. Vocês podem pegar, é simpático, os 10 mandamentos, enfim, não reduzirás o teu próximo à miséria, enfim, não, por aí vai. Nós realmente, isso é muito sério, estamos tentando transformar a economia numa ferramenta para uma democratização do país, né, através da apropriação das ferramentas de compreensão de como funcionam as coisas, né? E eu convido a vocês podem se inscrever para estar recebendo material que eu mando para as pessoas. Hoje isso está sendo planetário, né? É uma gigantesca oportunidade, essa economia do conhecimento e a facilidade que a gente tem de organizar sistemas de comunicação entre nós. Eu acho que uma iniciativa como essa aqui, digamos, de trazer gente com diversas visões, né, e organizar, digamos, essa reflexão, não o xingamento dos blogs, etc., ou as besteiras que a gente vê na... gente, sabe, eu tive um problema cardíaco no ano passado, né, entende? E eu tuitei, no aniversário desse meu infarto, né, eu tuitei assim, vocês têm que cuidar do coração, né? Evitem gordura trans, excesso de açúcar e o Jornal Nacional, né? Vocês estão protegidos. Né? Bom, muito obrigado, professor. O programa Encontros termina aqui. A gente ficou com várias questões que não deu tempo de serem feitas ao professor, vão ser encaminhadas a ele. E em breve a gente retorna com outro entrevistado. E espero que vocês tenham gostado dessa estreia. Muito obrigado. Professor, ó.